Tudo bom, turma? Eu e o professor Geraldo vamos comentar a prova do terceiro dia da FUVEST. Tudo bem? Mais uma vez gostaríamos de parabenizar, né, a equipe, a coordenação do vestibular da FUVEST, que foi uma prova excelente, abrangente e muito bem feita, como de costume. Bom, vamos comentar a primeira questão, que tradicionalmente logaritmo, né? Caiu uma questão de logaritmo envolvendo o módulo. E a resolução, como é que ficaria? A primeira preocupação nossa aqui é a condição de existência. Lembra que os logaritmandos têm que ser positivos. Então, a primeira preocupação, 1 menos x2 e 1 mais x positivos. A gente vai encontrar a condição de existência do x entre menos 1 e 1. Tudo bem? A primeira preocupação é resolve inequações do segundo grau e primeiro grau. Depois, a hora que você vai começar a resolver a inequação modular, o que acontece? Os logaritmos têm bases diferentes, ok? O que nós temos que fazer? Ou deixar ambos na base 16 ou ambos na base 4. Então, a primeira preocupação para começar a resolução, além da condição de existência, é colocar as bases iguais. Então, podemos colocar, por exemplo, aqui no lugar do 16, 4 ao quadrado, por exemplo. Bom, e o que acontece agora numa inequação modular, né? Você tem que módulo de uma função f de x menor que a. Como é que você resolve uma inequação que é módulo de f menor que alguém, um a positivo aí? Ou seja, esse f tem que estar no intervalo de menos a mais a. Né? Era só lembrar como se resolve inequação modular, né? A desigualdade menor que. Então fica entre menos a e mais a. Com essa desigualdade f de x menor que a, a gente vai conseguir resolver a inequação, vai cair numa dupla desigualdade, tá? Resolvendo as duas inequações, você vai conseguir chegar que o x está entre menos 3/5 e mais 3/5. Ou seja, uma excelente questão, muito bem feita, abordando inequações, inequação modular, logaritmo, mudança de base, a diferença de logaritmos que faz para a divisão dos logaritmandos, tá? As propriedades básicas de logaritmos. Tudo bem? Essa é uma questão, né, Zoom, que mostra bem a característica da FUVEST, né? Certo. Ele consegue, na mesma questão, né, ver propriedade de inequações, propriedade de logaritmo, bases diferentes, né, e condição de existência. É uma questão muito bem feita. Muito bem feita. Parabéns para a FUVEST. Essa segunda questão, por exemplo, né, a gente começa, ele deu um cubo, né, onde ele cita os pontos M, B, N, E, F, G, né? Ressaltando que isso faz parte de um tronco de pirâmide. A gente sabe que uma pirâmide, um tronco de pirâmide, tem duas bases. Então, se ele deu 6 pontos, os três primeiros referem-se a uma base da pirâmide, né, do tronco da pirâmide. E os outros 3 últimos referem-se, né, à segunda base, paralela à primeira. Então, aí a gente vai ter a figura da resolução, né? Quer dizer, o aluno tinha que imaginar, né, que o tronco de pirâmide, inclusive ele está de cabeça para baixo, porque a área da base maior está no triângulo de cima, formando por E, G e F, né? E a base menor, a base menor seria o M, N e B. Aí, Zoom, ele pedia para a gente calcular não o volume, mas somente a área, né? Que era composta das duas bases, então eram 2 triângulos retângulos isósceles, né? Que ele ia fazer lá lado vezes lado sobre 2, quer dizer, L sobre 2, base vezes altura sobre 2. Como um retângulo, Isso. Né? Aí depois tinha 2 trapézios congruentes, né? 2 trapézios congruentes, uma em cada face. E atrás era o mais complicado, que ele tem que enxergar um trapézio isósceles. Certo. Aí ele teria que aplicar 2 Pitágoras, né? Para calcular primeiro o NG, né? O ME também é a mesma coisa. Depois ele aplicar outro Pitágoras para calcular a altura desse trapézio. MN é dos pontos médios das bases, né? E aí, então, ele conseguia somar as 2 bases mais as 3 áreas laterais, 3 trapézios, né? Com isso, ele vai chegar no 13L2 sobre 4. Né? Se o aluno tiver dúvida, depois ele olha na nossa resolução. Uma outra excelente questão também, que tem que treinar a visualização do tronco de pirâmide aqui dentro de um cubo, né? Tem que visualizar isso e saber cálculo de áreas, né? A área de triângulo retângulo, que é fácil, e área de trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Então, uma questão muito bem elaborada. A questão 3, como não podia deixar de aparecer,
é uma questão que envolve o quê? Análise combinatória. Né? E aí, então, era uma questão no item A muito simples. Se eram 14 questões, 7 de português, 4 de geografia e 3 de matemática, né? Qual a maneira de formular? Misturar tudo, Misturar né? tudo. Então, misturar tudo é permutação. 14 fatorial. 14 fatorial, muito bem. Né? No item B, já é uma questão um pouco elaborada. Mais né? trabalhosa. Mais trabalhosa. Ele tinha que separar 7 questões de português no começo. Certo. Então, aí daria 7 fatorial. Misturar 7 Isso. fatorial, 7 objetos. Aí ele tinha que ter 2 observações, porque ele fala que a última teria que ser uma questão de matemática. Então, ele já fixa a matemática. Tem 3 opções. 3 opções. Exato. Mas como 2 de matemática não poderiam vir juntas, então a penúltima teria que ser uma das 4 de geografia. Então, aí seria 4 possibilidades. Certo. Perfeito? Aí a dificuldade fica nas 5 outras questões que ficariam envolvidas aqui. Né? Então, vamos repetir. As 7 primeiras, 7 fatorial. Legal. A última é matemática com 4 possibilidades. 3 opções. 3 opções, verdade. E geografia com 4. 4. Aí sobrariam 3 de geografia e 2 de matemática. Então, ele poderia calcular aqui, né, fazendo uma diferença. Todas que é 5 fatorial, 5 fatorial, né? menos aqui as 2 de matemática estão juntas. Isso. E as 2 de matemática podem estar juntas em 4 posições. Então, é 4 vezes 3 fatorial das de geografia e 2 fatorial de matemática. Que é uma questão clássica quando tem que juntar 2, né? Isso, perfeito. Se ele fizer essa diferença, dá 72. Certo. Juntando com 7 fatorial vezes 72 e vezes 12. Ele podia deixar indicado que vai dar mais de 4 milhões. Certo. Né? Então, ele poderia deixar indicado essa conta aí, né? Bem. Como ele fez no item A. Agora, o item C é uma questão que é probabilidade condicional. Né? E nessa questão de probabilidade condicional, ele está dizendo o seguinte, né? Calcule a probabilidade de ser da versão classe A, que é o item B. O item B já está resolvido. Já está resolvido, esse vai ser o evento, vai ser o numerador, né? Sabendo que as 7 primeiras questões eram de português. Que é o espaço amostral nosso. Então, aí era só ele calcular o espaço amostral. Como é que ele faria isso? 7 primeiras fatorial. De português, 7 fatorial. E as 7 últimas? 7 fatorial. E aí cancelou tudo, deu 6 sobre 35. Ok. Agora, só uma atenção que eu gostaria de falar com vocês. Lembra que em todas as aulas de combinatória e probabilidade eu falo, deixa para o final, que são questões que tem que pensar, raciocinar, onde que vai, onde que encaixa, quem é que pode entrar, quem é que não pode entrar. Dá um pouco mais de trabalho, não é um ataque imediato. Tem que raciocinar em cima da questão, entender direitinho o que ele está pedindo, as restrições. Então, sempre deixa para o final. É uma maneira que eu sempre indiquei a vocês para não ter muito problema nesse tipo de questão. Deixa para o fim, né? Porque você vai ter mais tempo para pensar. E a questão 4, gente, o que você achou? A questão 4 é uma de complexo bem abrangente, que ele colocou aqui. Quociente de complexos, falou em polinômio de coeficientes inteiros. Então, ele fez uma questão bem abrangente de complexos, envolvendo polinômios, né, com raízes complexas. Então, o que ele tem que saber nesse exercício? Vamos lá. A primeira parte, ele dá um complexo chamado de índice zero, que ele coloca o quociente 1 sobre 1 mais i, vocês devem estar vendo aí, menos 1 sobre 2i mais i. Como é que divide complexos, né? É multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, ou seja, você multiplica por 1 menos i, e não sabe, pode fazer de cabeça isso aqui, né? 1 menos i em cima, 1 menos i embaixo vai dar 1 menos i sobre 2. A outra é 2i embaixo, multiplica por menos 2i, fica mais 2i, e embaixo é 4, né? O que é o zz bar? É x quadrado mais y ao quadrado, ou seja, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tá? Aí soma a parte real com a parte real, dá meio mais 1i, certo? Você vai conseguir então, o tal do z0. A primeira parte tranquila, né? É saber dividir complexos, apenas multiplicar pelo conjugado. Tudo bem. Na parte B, veja bem, ele fala de um polinômio de grau 2, com coeficientes inteiros. Veja, essa é a deixa do exercício, coeficientes inteiros. O que acontece quando o polinômio tem coeficientes inteiros e admite uma raiz complexa Z0?
Qual é o teorema que nós estudamos? Se os coeficientes são inteiros e admite a raiz Z0, ele vai ter a raiz conjugada, ou seja, Z0 barra. Quer dizer, então se ele admite a raiz 1 meio mais i, ele vai ter a raiz conjugada meio menos i. E como ele é de grau 2, como é que se escreve um polinômio de grau 2 na forma fatorada desse polinômio? Coloca lá o coeficiente dominante, que é o azinho, chamamos de azinho, por exemplo, x menos uma raiz, x menos outra raiz. Ou seja, x menos o Z0, x menos o Z0 barra. E aí você consegue obter o polinômio de uma maneira generalizada. Agora, como os coeficientes são inteiros, tem que prestar atenção nesse detalhe aqui, né? O azinho vai ter que ser o quê? Um múltiplo de 4, porque nós temos ali os 5 quartos. Se você observar essa multiplicação da forma fatorada, você vai obter um polinômio e vai ter um número, o termo independente ali, 5 sobre 4. O que tem que se fazer? Esse azinho tem que ser do formato 4K, ou seja, é múltiplo de 4, e um dos valores possíveis é trocar o A por 4, né, um dos múltiplos, e você vai ter um dos polinômios, que seria 4x2 menos 4x mais 5. Então, uma questão muito bonita, que você teria que saber o quê? O teorema das raízes conjugadas, quando os coeficientes são inteiros. Tudo bem? Bom, na parte C, o que ele quer? Ele quer que você faça uma multiplicação do Z0 por um complexo W, ele chamou de W, que tem a módulo igual a 5 raiz de 2 e que as partes reais e imaginárias sejam iguais. Quer dizer, então você vai ter um sisteminha aí, né? Você vai montar lá o produto Z0 vezes W, chama esse W de x mais y, por exemplo, faz esse produto do meio mais i, que é o Z, 0, né? Vezes o x mais y, você vai montar o complexo, tá? Montou o complexo, você vai ter a condição lá que o módulo desse complexo, o que é o módulo? O módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? É o básico aí da forma trigonométrica de um complexo. E como as partes reais e imaginárias desse produto têm que ser iguais, você montou o sisteminha, você consegue encontrar os valores de x e de y. Ou seja, o x pode ser mais ou menos 6, e o y pode ser mais ou menos 2, e você consegue obter os dois números complexos W1, que é menos 6 mais 2i, e o W2 como 6 menos 2i. Tudo bem? Uma questão que você verifica, a preocupação da FUVEST em abranger todos os assuntos desse mesmo, uma única questão. Tem polinômios. Né? Aqui no item B, inclusive, né, você tinha comentado até na resolução que ele podia ter feito pelas relações de Girard, né? Soma e produto também. Né? Também, né? É uma outra opção. Outra opção também. Né? Agora, faltou a parte D de comentar, né? Que ele queria o quê? Ele queria que eu obter um complexo simétrico ao Z0 em relação à reta y menos x igual a zero. O que é a reta y menos x igual a zero? É a bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrante 1 e 3. É a reta y igual a x. Ou seja, se um ponto AB é simétrico em relação à reta y igual a x, o ponto simétrico é BA. É só trocar a ordem do x pelo y, tá? Ou seja, como o complexo Z0 é meio e 1, o simétrico em relação à reta y menos x, ou seja, y igual a x igual a reta bissetriz dos ímpares, fica 1,5. Só trocar de lugar o x com o y. Então, o simétrico seria 1 sobre 2. Tá? Outra questão, a parte D é muito interessante também, se falar em simetria. Então, envolvendo até um pouco de analítica, né? Um pouquinho de analítica, né? Para entender a simetria em relação à bissetriz aí dos ímpares. Tá? A quinta questão... Essa foi uma das questões mais fáceis, de ataque imediato. Era uma equação de grau 3, onde tinha os coeficientes 1x3 menos 14x2 mais kx menos 64. Fala que são todas as raízes são reais e formam uma PG. Bom, se forma uma PG, você poderia chamar essas raízes aí de x sobre q, uma PG de 3 termos, são bem clássico o exercício, né? São um PG de 3 caras. Chama uma raiz x sobre q, a outra raiz de x, a outra raiz de xq. E aí, aplicando as relações de Girard, você tem que o produto das 3 raízes é menos o termo independente sobre o azinho. O azinho é o número zoom aqui, né? Tá certo? Tal do zoom. Então vai ficar menos o termo independente sobre a, que é 64,
E a soma das 3 raízes é menos b sobre a, que é o 14. Então, resolvendo esse produto, você vai achar uma das raízes, que é o x ao cubo igual a 64, vai dar uma raiz igual a 4, substitui na equação de baixo, na soma, você vai encontrar as outras 2 raízes. Tá? Então, você vai ter as 3 raízes, 2, 4 e 8, que é a PG bem manjada, né? 2, 4 e 8. E na parte B, ele pede o valor deste K. Como é que você faz para obter o valor de K? Se uma das raízes é ou 2, ou 4, ou 8, você substitui uma delas, pega o número 2, que é o mais fácil de fazer a continha, né? Substitui o x por 2, você vai encontrar o K igual a 56. Essa foi uma questão, uma das mais simples que caíram na prova, né? Foi uma das mais rápidas aí, de ataque imediato. Nessa questão, Zoom, eu acredito que tem algum aluno que tenha encontrado o x igual a 4, logo no início que você falou, Sim. E ele é aplicado... Briou. Podia ter aplicado o briou. Aí, com o resto igual a zero, ele encontra o K. Né? E aí ele encontra a equação de segundo grau, que tem as outras duas. É só pegar o zoom e fazer abaixa o zoom. Abaixa o zoom, isso aí. Abaixa o zoom. Vocês brincaram bastante em aula, né? Abaixa o zoom. É isso aí. Tá certo? Perfeito. Né? Bom, e a última questão também é uma questão clássica, né? É uma questão que não veio, é uma questão de geometria plana, não veio a figura, então ele tinha que interpretar geometricamente o texto, fazer o desenho. Então ele fica imaginando a figura, né? 2 circunferências, 2 rodozinhas tangenciando entre si, né? E aí uma reta tangente também comum às duas. As duas conferências. Né? A gente sempre falou que esse tipo de questões, né, onde envolve reta tangente, a gente sempre traça pela centro de uma delas, ou centro da menor, principalmente, uma paralela à reta tangente. Bem clássica, né? Bem clássica. Bem clássica. Aí você vai transferir aquele ângulo reto do raio aqui formando 90 graus para o triângulo lá dentro, né? Então todo mundo deve estar vendo aí na figura. Tem o triângulo O1, né? R e o O2 lá, certo? Aí por um Pitágoras simples aqui, ele encontra, né? Porque a hipotenusa é a soma dos raios. E o catetinho aqui é a diferença dos raios. Raião menos o rainho, Isso, né? é o 12 menos 3. Fizeram um monte desses de lá em aula, hein? Que triângulo você acha que caiu aqui? De que família? De que família? Né? 3, 4, 3, 4, 5. Aquele mais, a base pitagórica mais manjada que existe. 3, 4, 5, 6, 8 e 10, assim vai. Perfeito. Aí, então ele conseguia achar o comprimento do P1, P2, que é 12, vai dar 12, né? Tá. Aí ele fala da área do quadrilátero, área de trapézio. Mas você viu que naquela questão 2 também tinha área de trapézio. Também era de trapézio. Então aí era uma questão simples também. Base maior, base menor, morreu. As alturas sobre 2. Aí ele fala na área desse triangulão retângulo grande. Certo. Então, o cara tinha que enxergar a semelhança, que é outro assunto que a gente bateu muito. Vai cair questão que envolve Pitágoras e semelhança. Aqui tem as duas. Né? E aí ele encontrava, né, a área igual a 96, né? Ou seja, né, a prova da FUVEST realmente é excelente, né? Uma das melhores provas do Brasil. Eu acredito que o aluno que se preparou, Zoom, ele pode não ter acertado todas. Se sentiu compensado. Né? Mas você vê que todas elas, naquelas que tem 3 ou 2 itens, o item A era de fácil resolução. Né? Quer dizer, então ele poderia ter dificuldade em outros itens. Nessa última questão, ele ia ter dificuldade só no item C se ele não enxergasse a semelhança. Você vê que a questão 5 é um ataque rápido e imediato. Fizemos vários exercícios desse tipo, bem simples a questão. E a gente espera que todos os alunos tenham saído muito bem, né? Exato. Até mais. Até logo, pessoal.